Então abra a tua Bíblia, lá no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14, e eu começo com você no versículo de número 32. Entenda o que eu vou te explicar. Eu vou fazer 2 anos de igreja em Piracicaba, em janeiro agora, que eu fui transferido para cá. Na verdade, eu tenho 2 anos de briga insistente com cada um de vocês. O pastor, briga, vamos dizer assim, entre aspas, né? Uma briga santa que eu tenho com você. De que, pastor? De você ter tempo para Deus. Não, mas eu estou aqui de domingo, eu participo da reunião, eu venho. Isso não é tempo para Deus. Você tem aí um tempo que você vai na igreja, você fica na igreja, é um momento seu da igreja, mas e a hora que você sai daquela porta para fora? E a tua comunhão diária com o Espírito de Deus? Aquilo que eu falo para vocês, eu sigo como base regra bíblica, certo? Jesus pega os seus discípulos, vai até o jardim do Getsemane, diz a eles: olha, eu vou ali a um tiro de pedra, tá? A distância de pegar uma pedra, atacar, é essa distância que eu vou estar, eu vou orar, vigia aí comigo, e vai. Por quê? Porque Jesus estava abatido, angustiado, apertado, entendeu? Triste de coração, e ele ora. Quando ele volta, ele encontra os 3 fazendo o quê? Dormindo, só, mais nada. E ele olha e diz assim: olha, não pudeste vigiar comigo pelo menos 1 hora. Então essa regra, irmãos, não é regra ministerial de pastor Ayrton, ou de missionário Soares, ou de Jaime de Amorim, ou da IGD, que é a Igreja da Graça. Isso aqui é uma regra bíblica, é a palavra de Deus. Pastor, mas tirar 1 hora, às vezes eu não tenho tempo. Você não tem tempo para aquilo que você não quer. Aquilo que você não quer, você não tem tempo, certo? Mas se fosse para ir para uma festa, para um sei lá o quê, para um churrasco, para assistir um filme, para assistir um seriado, para assistir sei lá o quê, você talvez teria. E eu não acho que você não deva ter o seu momento social dentro de um padrão bíblico, que fique bem claro isso. Amém, Jesus? Mas eu acho que você tem que ter maior comunhão com o Espírito Santo de Deus. Tua vida depende da tua comunhão, teu lar depende da tua comunhão, tua família depende da tua comunhão, marido, quem tem esposa, quem tem filhos, depende da tua comunhão, teu pai, tua mãe, teus irmãos, depende da tua comunhão, tua saúde depende da tua comunhão, tua vida financeira depende da tua comunhão, tua vida sentimental depende da comunhão, teu casamento depende da tua comunhão. Jesus, ele disse claramente: eu honro os que me honram. Se o oposto, sempre diz, o oposto também é verdadeiro. Se eu honro ao Senhor, por ele eu serei honrado. Mas se eu não estou honrando, o oposto também é verdadeiro, por ele eu serei desonrado. Então eu tenho que ter esse momento. Então a partir de hoje, irmãos, todos os domingos, eu não vou te dar tudo, tá? Eu tenho feito um pequeno estudozinho bíblico sobre oração. Eu vou te passar o básico do básico no que diz respeito às orações. Amém, Jesus? Amém, igreja? Marcos capítulo 14, lá no versículo de número 32, diz assim, olha: e foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. Então Jesus estava apertado, ali estava uma briga, porque ele sabia na realidade o que ele haveria de enfrentar pela frente. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E versículo 37 agora. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora?
Então aqui começa a nossa base. Qual é o tempo seu dedicado a Deus? Seria no mínimo 1 hora, certo? Pastor Ayrton, mas eu não tenho aí o hábito de orar. Mas comece. Você não tem o hábito de caminhar, mas se você for caminhar, nem que seja uma volta no quarteirão, mas comece. Se hoje dá uma volta no quarteirão, daqui a um dia você está andando 200 quilômetros. Você não tem o hábito de correr, mas comece fazendo um trote. Daqui a um dia você está correndo 10 quilômetros. Você não tem o hábito de, fazer uma academia, um levantamento de peso, mas comece. Começa do nada, do mínimo. Daqui a um dia você está aí todo bombado, aí todo modificado. Mas tem que começar. A oração, irmãos, eu estou te dando exemplos paralelos, mas a oração não é diferente. A oração não é diferente. Você começa às vezes com 10, 15 minutos, mas começa. Mas vai chegar uma hora, tá? Vai chegar uma hora que 1 hora não será o suficiente para você falar tudo que você tem que falar para Deus. E oração não é uma coisa assim, olha, eu faço hoje, domingo, amanhã, segunda, eu esqueci, mas na terça eu oro. Aí quarta e quinta eu dou um pulo, porque eu já orei no domingo e na terça, e na sexta eu volto a orar. Não, oração é ato contínuo. Eu oro hoje, eu oro amanhã, eu oro depois, eu oro depois, eu oro depois. Você tem que ter uma coisa dentro do seu coração, cravado, isso tem que estar cravado em você. A partir do momento em que você coloca um objetivo em oração diante do Pai, que você vai diante de Deus com uma petição, fazendo uma oração, você não deve parar a sua oração enquanto você não ver a bênção materializada na tua frente. Pastor, mas está demorando, pastor, e eu não estou vendo a bênção. Nenhuma mulher que engravidou hoje, ela consegue ver a face do seu filho. Não sabe nem se é homem ou se é mulher. Só vai poder contemplar o rosto dessa criança daqui a 9 meses. Amém, Jesus? Então tudo tem um tempo, tudo tem uma gestação, tudo tem um começo, para que depois venha a ter lá um término que seria a bênção do Senhor Deus. E ele disse, não pode orar comigo 1 hora, vigiar comigo 1 hora. Não, pastor, mas eu tenho vigiado. Tem. Como é que você vigia sem oração? Me explica. Eu quero entender isso aí. Como é que você quer ter uma comunhão com Deus? Como é que você quer receber uma bênção de Deus? Como é que você quer uma resposta de Deus, né? E aí a pessoa para e diz assim, pastor, mas o senhor tem que entender que na verdade eu não sei orar. Não tenho tempo para orar. Não sei orar é desculpa, irmãos, de quem não quer fazer. Amém, Jesus? Existe algum cursinho de oração? Existe? Você conhece algum? Eu também não. Existe, por exemplo, eu entrei na faculdade agora, fiz a prova do Enem, passei, zerei o Enem, ganhei até bolsa, né? Tem que manter agora um ritmo, mas eu ganhei bolsa. O que você vai fazer? Oração, é faculdade de oração. Eu faço 5 anos de oração e depois eu me especializo mais 2 anos em oração numa área e aí eu estou formado. Eu sempre conto um caso que uma vez um cidadão chegou para mim, olhou para mim e disse assim, você tem faculdade de teologia? Fez faculdade? E eu olhei para ele e eu disse, a mesma que Jesus fez. Eu ingressei na mesma faculdade. Na mesma faculdade. Pastor, mas isso aí tá errado. A pessoa não pode ter, não, você pode ter tudo na vida. Mas em primeiro lugar a comunhão com Deus. A pessoa dar uma desculpa de que não sei orar. Peraí, o que é orar? É você pegar o que está lá dentro, alegria, medo, temor, fraqueza tua, pecado, pegar tudo que está lá dentro e verbalizar
deixar sair na tua boca em forma de palavras a Deus. Pronto, você fez a oração. Ah não, então eu faço o seguinte, eu faço um Pai Nosso e está tudo certo. Pai Nosso não é oração. Pai Nosso é modelo de como deve ser feita uma oração. Jesus ensinou como deve ser feita a oração, fazendo o Pai Nosso, que a oração ela tem começo, a oração ela tem meio e uma oração ela tem fim. Não é para você ficar repetindo Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso e não sai disso. E o restante da tua vida você deixa sem falar. É falar com Deus, é ter um diálogo com o Senhor, é conversar com Deus, é fazer a oração. E você deveria, no mínimo, todos os dias, se você quer crescimento, se você quer mudança na sua vida, tá? Você deveria, no mínimo, todos os dias, tirar uma hora do seu tempo e se dedicar à oração, leitura da Bíblia, meditação na palavra de Deus, adoração ao Senhor. Eu já falei, pega um relógio, divide ele em 4, vai dar 4 frações de 15 minutos. Primeiros 15 minutos você ora, segundo 15 minutos você agradece, terceiro 15 minutos você lê a Bíblia, e o último 15 minutos você não fala nada, fica de boca fechada, sozinho, trancado no teu quarto. Mas o que eu fico fazendo, pastor? Ouvindo a Deus. É nesses 15 últimos minutos que Deus fala, que vem direções ao teu coração, que Ele te mostra o passo que você tem que dar, e a tua vida começa a crescer. Amém, Jesus? Vai lá para o livro de Salmos, de número 5. Salmos de número 5. Você sabe quem fez o Salmo de número 5, irmãos? Davi. É o Salmo de Davi. Lá no versículo, vamos começar no versículo de número 1. Começar no 1. Ele começa dizendo assim, olha: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende o que, igreja? A minha meditação. Então entenda aqui, já começa aqui. Vamos entender uma coisa. Abraão precisou de oração. Concordam comigo ou não? Concordam. Certo? O Adão precisou de oração. O Isaac e Jacó precisaram de orar. Samuel precisou orar. O Jó precisou orar. Davi precisou orar. Salomão precisou orar. E tantos outros que eu poderia falar na tua vida, sem exceção de nenhum, precisaram orar. Vamos deixar todo mundo de lado. O próprio Senhor Jesus, aquele ao qual você diz que serve, certo? Era o próprio Deus aqui na terra, deixou o exemplo da oração. E tem gente que acha que não precisa orar. Dá para acreditar num negócio desse, irmãos? O Senhor disse claramente: tudo que pedirdes em oração, recebereis. Em oração. Amém? Então ele disse: olha, dai ouvidos às minhas palavras. Olhem para mim. Você quer que Deus dê ouvido às suas palavras? Sim ou não? Como é que Ele pode dar ouvido se você não fala com Ele? Hein? Como é que você vai me responder se eu não te perguntei? Se eu não falo nem contigo, diga para mim. Você vai me responder o quê? Eu chego para você do nada e dizer: e aí, irmão? E a resposta? Você é capaz de você olhar para mim e falar: pastor, o senhor bateu a cabeça, o senhor escorregou no banheiro, o senhor acordou hoje que jeito, caiu da cama, o que houve com o senhor? Responde de quê? O senhor não me perguntou nada, não tenho nada para te falar. A mesma coisa o Senhor.
A mesma coisa, Deus. Eu quero respostas para a minha vida. Eu quero saber por que não está dando certo. Eu quero saber por que o meu lar está desse jeito. Eu quero saber porque a minha família está do lado avesso. Eu quero saber por que a cura não aparece. Eu quero saber por que a vida financeira está uma porcaria. Mas eu não pergunto para Deus. Eu quero saber por que outros que vieram muito depois de mim cresceram e eu continuo do mesmo jeito, mas eu não pergunto para Deus. E se eu não pergunto, eu não terei resposta. Amém, Jesus? Então ele disse: dai ouvidos às minhas palavras. Então Deus vai dar ouvidos às minhas palavras. E se não tem palavras, ele continua dando ouvidos ao que não tem? Aí ele diz assim: olha, atende a minha, o que, igreja? Meditação. Eu medito em quê? Na palavra do Senhor. E é através dela que eu vou fazendo as minhas orações. Meu irmão, nós estamos falando de Davi. Nós estamos falando de um homem que foi rei em Israel, entendeu? E que não foi ungido quando estava lá, sei lá o que não, foi ungido criança, garoto. Ele foi escolhido a dedo pelo Espírito de Deus. E o profeta foi fazer unção. Amém, Jesus? Olha bem, um homem que fez, o homem que mais guerra fez em todo Israel. Só que é muito engraçado, todo mundo que lembra de Davi, lembra do pecado de Davi. Mas é muito engraçado isso, né? As pessoas sempre lembram daquilo que a gente não faz, mas daquilo que a gente faz, elas nunca se lembram. É estranho isso, né? Mas você sabe o que Deus falou no finalzinho da vida de Davi, irmãos? Tomara que ele fale isso a meu respeito, a seu respeito, ou de qualquer outra pessoa que sirva a ele. Davi foi homem segundo o meu coração. Como eu gostaria de ouvir isso do Senhor. Como eu gostaria de ouvir isso de Deus para a minha vida. Certo? E ele precisava de orar. Ele precisava de buscar a Deus. Hoje eu não sei, os irmãos estão aí. Eu falei aqui hoje de manhã, é um negócio assim, ó, você não precisa. O cara aparece na internet, né? Meus queridos, meus amados, meu nhenhenhé. Amém. Tem hora que eu tenho que segurar aqui, porque senão sai, irmãos. Né? É uma coisa terrível. Chega a dar nojo, azia em sonrisal dá. Você não precisa ir na igreja. Eu fico pensando, falo, engraçado, eu não vou nem falar pelos outros, eu vou falar por mim, Ayrton. Quando eu estava lá nas drogas, irmãos, uma vida desgraçada que eu tinha, eu precisei ir na igreja para ser liberto. Eu precisei ir na igreja para passar por um processo de libertação, porque em mim manifestavam demônios, por incrível que lhe pareça. Eu precisei ir na igreja para ser batizado nas águas. Eu precisei estar na igreja para ser batizado no Espírito Santo. E eu preciso estar na igreja para estar em comunhão com Deus. Aí aparece um desgovernado, um desorientado e diz, não, você não precisa ir. Está onde na Bíblia isso? Onde é que está escrito aqui? Qual é a palavra que tem? Aí não, você pode ir lá, você faz lá a sua oraçãozinha. Não faz oraçãozinha não. Oraçãozinha já é até chato de falar, esse diminutivo ele é enjoado. Ou você vai para ter uma comunhão com Deus, ou você não faz nada, irmãos. Não dá para ficar servindo a Deus de qualquer jeito, empurrando com a barriga. Eu vou fazer, eu já cansei de ouvir isso, né? E toda vez que eu ouço, eu falo, pessoa, não, eu sirvo a Deus do meu jeito. Bom, do seu jeito mudou o quê? Do seu jeito tá mudando o que na tua vida? Peraí, a partir do momento que eu aceitei a Cristo como único Senhor e Salvador da minha vida, não é para viver do meu jeito, é para viver do jeito dele. É ele quem dita as regras e eu as cumpro. Amém, Jesus? Senão não mudou nada. Para viver do meu jeito, eu continuaria naquela vida nojenta que eu levava no passado, há 42 anos atrás. Meu irmão, tem que ser da forma do Senhor. Davi precisava orar. Olha o versículo 2. Atende a voz do meu clamor, ó Rei meu e Deus meu,
pois a ti, o que, igreja? Orarei. É demais, né? É demais. Por que Davi, irmãos, não perdia guerras? Ah, pastor, porque Deus estava com ele. Mas você já leu toda a história do rei Davi? Você já parou para dar uma lida nela? Vinha o inimigo, Davi não dava um passo. Olha, eu vou te dar um exemplo aqui de Ziclag. Quando ele chega com os cavaleiros dele, encontra toda a cidade queimada pelos amalequitas. E os inimigos levaram as mulheres, as crianças, os jovens, todos em cativeiro. Ali eu já fiz essa pregação. Choraram até perder as forças. Eu não sei o que é chorar até perder as forças. Nós fica tudo esticado no chão. Deve ser assim. Só que teve um momento, né, que a Bíblia diz que Davi parou e buscou forças no Senhor. É isso que temos que fazer, irmãos. É buscar forças no Senhor. E como que eu busco forças no Senhor sem oração? Porque Davi buscou forças falando com Deus. Se você pegar na Bíblia, você vai ler, você vai ver lá que ele pergunta para Deus se ele poderia ir atrás do inimigo, se ele alcançaria o inimigo, se ele derrotaria o inimigo, e Deus diz, pode ir, não vai, não, você vai conseguir, não sei o quê. Ele não dava um passo sem perguntar para Deus a direção. O povo hoje tem preguiça, irmãos. Tomara que você não faça parte desse grupo que eu estou dizendo. Tomara. E eu quero acreditar que você não faz parte, porque aí eu tenho toda a liberdade de chegar para você e falar isso aqui. Amém, Jesus? Tomara que você não seja um desleixado na tua vida em relação às coisas de Deus. Porque o diabo gosta de pessoas o quê? Preguiçosas. Que tenham preguiça. A preguiça, nossa, ela é extremamente demoníaca, irmãos. Ela é maligna. Ah, não, depois eu faço. Não faz. Vou te fazer uma pergunta. E seja sincero para você. Você não precisa dar a resposta aqui alto. É para você. No teu coração. Mas sinceridade, irmãos. Sinceridade. Porque mentirosos não herdarão o reino de Deus, diz a Bíblia. Amém, Jesus? Quantas vezes você já esteve em certos momentos, e às vezes até momentos trabalhando, fazendo alguma coisa, bateu aquele momento de vontade de fazer uma oração e você disse, depois eu oro. E olhem para mim, e não orou. Isso é que é o mais duro. Não, pastor, eu orei, mas depois de 5 horas depois, se houvesse alguém que estava em necessidade ali, irmãos, precisando de uma oração rápida, a pessoa morreu e você não orou por ela. Oração é base, irmãos. Quando eu venho aqui, eu subo num púlpito para te ensinar, eu tenho conhecimento de causa que eu estou te falando. Eu sei o que eu estou te ensinando. E o que eu estou te ensinando, eu não estou doutrinando a sua vida. Porque um dia, eu não estarei mais aqui nessa igreja. Com toda certeza eu serei transferido. Amém, Jesus? Mas toda certeza eu serei transferido. Mas você vai continuar. E um dia você vai lembrar do que eu estou te falando. Oração é base. Ninguém consegue viver sem oração. Amém, Jesus? Ninguém. Entendeu? Ela é alimento para o teu espírito. Pega teu corpo, janta hoje e só volta a jantar domingo que vem. Ah, pastor, eu vou ficar fraco, eu desmaio, eu caio para o meio da rua. Pois é. Você imagina quantos estão assim espiritualmente. Espiritualmente, eu só te falei em uma semana, de hoje para domingo que vem. Agora, quantos estão assim espiritualmente, já fazendo isso constantemente na vida? É por isso que você vê cristão aí que não vai, que não desenrola, que ele para, que ele aceita o fracasso, que ele está lá, né, passivamente. Não, é assim mesmo nada, é assim mesmo que Deus declarou, que não está na Bíblia, não é assim mesmo.
Falei aqui esses tempos atrás para você, não deixe ninguém, não deixa nada dizer o contrário daquilo que Deus já determinou, predeterminou a seu respeito. Mas tem pessoas que param, eu tenho que me conformar. Eu não vou me conformar. Com aquilo que vem para matar, roubar e destruir, eu não vou me conformar nunca. Então ele disse, olha, atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Versículo 3, pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti, e o que, igreja? E vigiarei. Digam graças a Deus. Eu cobro de você, e o que eu te cobro é para o seu próprio bem. Você praticando o que eu estou te falando, não serei eu a pessoa que será, não será o Ayrton a pessoa beneficiada, será você mesmo, tá? Para que eu seja beneficiado pelas orações, eu tenho que ter as minhas orações também. Eu cobro de você a atitude de orar, mas eu não posso te cobrar o tempo, certo? Eu particularmente, e isso eu descobri há muito tempo atrás, o meu momento de oração, o meu momento preferido de oração, tem dia que eu não oro nesse horário, tem dia que, por exemplo, eu oro à tarde, tá? Não é muito legal, mas eu oro à tarde, mas o meu momento preferido de orar é 3 horas da manhã, irmãos. Não tem carro passando, não tem aqueles motoqueiros desgovernados na vida, parece que, sei lá, bateu a cabeça na parede. Não tem, irmãos, cachorro latindo, gato miando, não tem vizinho reclamando, não tem mulher falando, não tem filho chamando, não tem nada, nem passarinho está cantando essa hora. Tem você e Deus, mas esse é um momento meu. O seu momento você tem que descobrir. O importante é que você faça, o importante é começar a fazer. O importante para que hoje você saísse da sua casa e viesse até a igreja hoje, o importante foi o primeiro passo que você deu em direção à igreja. Depois do primeiro passo vieram todos os outros. Amém, Jesus? Então é importante que você pelo menos comece. E ore, irmãos. Mas ore, apresente a Deus. Você está com, peraí, Deus, o que eu vou falar? Deus, eu vou falar da minha família. Deus, é isso, é isso, é isso, é isso. Se você dividir a sua vida em partes, eu vou te falar que 1 hora vai ser o mínimo do mínimo que você vai orar. Porque vai ter tanta coisa. Pastor, mas o senhor sabe que parando assim, pensando, não tenho tanta coisa. Você que pensa, que na oração o próprio Deus vai te lembrando, e você vai falando. Vai te lembrando e você vai falando, vai lembrando e você vai falando. A hora que você dá uma olhadinha no relógio, já passou um tempão. O importante é que você faça. Amém, Jesus? Salmo de número 66. Salmos 66. Versículo de número 20. Bendito seja Deus que não rejeitou o quê? A minha oração, nem desviou de mim a sua. Ele não rejeitou a minha oração. Mas e aquele dia que eu não orei? Como é que ficou? Como é que fica isso no tempo, no espaço? Como é que fica? Hein? Estamos perdendo tempo, irmãos, em relação às coisas de Deus. Amém, Jesus? Cada manhã que você acorda e diz, Senhor, obrigado por mais este dia, o Senhor está me dando mais este dia, cada dia que Ele acrescenta mais na tua vida é um dia a menos que você vive. Você sabe disso, né? Eu acho que eu só estou reforçando uma coisa que todo mundo aqui já sabe.
Vou te dar um exemplo. A pessoa tem uma família e briga, e discute, e filho briga com pai, pai briga com filho, marido com mulher, mulher com marido, irmão com irmão, vira um rolo danado. Vamos falar um português mais claro? Uma desgraça danada, pronto. É o que vira. Olha o tempo da vida. É desse tamanhozinho assim. Passa o tempo, acabou, foi embora, você não viu mais. Poxa vida, mas aquele tempo que eu estava brigando lá, eu não poderia estar abraçando, beijando, saindo, tomando café, comendo bombom, sei lá, pão com manteiga, qualquer trem aí pela frente, pão com mortadela, sei lá o que você gosta, seria muito melhor. Amém, Jesus? Aí, hoje passou, eu não orei. Aí amanhã, eu não tive tempo. Aí na terça, eu não orei porque eu não sei orar. Aí na quarta, eu fui chamado, sei lá para ir aonde. Eu já perdi 4 dias de oração. 4 momentos importantes na minha vida, irmãos, que poderiam ter sido solucionados. É aquilo que eu falo para vocês, eu tenho um método dentro de mim. Isso é um antídoto meu, é meu. Isso aqui é uma coisa que, no decorrer dos anos, eu fui desenvolvendo isso para mim mesmo. Eu tenho comigo assim, quantas vezes eu já orei por esse problema? 10.000 vezes. Pelo amor de Deus, pastor, não resolveu, eu vou desistir. Mas e se a bênção estiver no 10.001 vez? Você já orou 10.000? Uma só a mais não vai fazer diferença. Ah não, então tá certo, vou lá e oro 10.001 vez, e não aconteceu. Mas e se a bênção estiver na 10.002? Aí eu vou lá e oro 10.002, e se a bênção estiver na 10.003? Eu vou assim, comigo mesmo. Isso me faz não desanimar, irmãos, não parar. Aquilo que eu te falei, é propósito, não paro, enquanto não ver diante dos meus olhos aquilo que eu estou pedindo a Deus. O Daniel orava 3 vezes ao dia, fizeram uma petição contra ele lá do Satanás, irmãos, fizeram um documento lá para acabar com a vida dele, para tudo. Quando ele soube, ele se acovardou, ou ele continua a oração? Continua a oração. É isso que você tem que fazer. Essa tem que ser verdadeiramente a nossa atitude. A igreja do Senhor, a igreja de Jesus Cristo, que somos nós, temos que fazer a diferença. Se não vira esse bando que a gente está vendo por aí, bando. Eu sei que tem pastor que vai remoer comigo, mas é bando, entendeu? De religiosos. Saíram do evangelho, viraram religiosos na vida. E aí é o que a gente está vendo. Você pode fazer tudo, você pode fazer o que dá na tua cabeça, tudo é certo. Não, peraí, não posso fazer tudo, tudo não é certo. O que eu posso fazer está aqui, o que é certo para mim fazer está aqui, o que eu não posso fazer está aqui, e o que Deus diz que eu também não tenho que fazer está aqui, o que Deus aceita eu aceito, e o que Ele nega, eu também vou negar. Mas a gente não tem visto isso. Você vê cristão hoje, tem igrejas que se você for, fizer uma oração, cair uma pessoa endemoniada, capaz do obreiro desmaiar. Desmaia, porque não sabe nem expulsar um demônio. Pastor, corre aqui para expulsar. Corre aqui nada, se vira, meu irmão, se vira. Capeta caiu na tua mão, aí você está perto, se vira, entendeu? Ou você expulsa ele, ou ele que vai te pôr para correr. E se ele te pôr para correr, eu ainda vou dar risada. Que brincadeira é essa, irmãos? Que evangelho é esse que temos praticado hoje em dia? Que coisa doida é um negócio desse. Absurdo, mas é absurdo um negócio desse. Por quê? Porque tem as igrejas, hoje em dia, a grande maioria, tem formado cristãos, entre aspas,
covardes, fracos, espiritualmente falando. Mas fraco por quê? Lê Bíblia? Então, pastor, eu leio. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aí? E no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Está aí, o que mais? O que mais que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então chega, meu irmão, pelo amor do Pai, já cansou. O outro o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É só isso que tem dessa passagem. Deitar-me faz em verde espaço, isso aí não existe mais na Bíblia. É só o Senhor é meu pastor, só lê isso. Não conhece, irmãos. Não conhecem a palavra de Deus. Não conhece. Agora, o teu inimigo, Satanás, aquele que é o ladrão da tua alma, diz a Bíblia, que vem, se não lá no Evangelho de João 10:10, a roubar, a matar e a destruir, essa miséria do inferno conhece a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. E você, seguidor de Deus, não conhece a Bíblia. Não conhece. Uma senhora me mandou um recado esses dias perguntando para mim, disse, pastor, eu conheço a Bíblia, já li a Bíblia, e eu sei que conhece, porque eu conheço a pessoa. Ela disse, me dá uma direção. Eu queria dar mais uma lida na Bíblia, mas assim, aleatoriamente. Eu começaria por onde? Eu falei, se eu fosse a senhora, tá? Se a senhora quiser ler em sequência é uma coisa, mas se for aleatoriamente, faz assim, olha, leia primeiro o livro de Provérbios, depois leia todo o livro de Salmos, leia Eclesiastes, leia Cantares de Salomão, leia Lamentações de Jeremias, e aí depois a senhora me pergunta, eu vou dizendo para a senhora que a senhora vai ler mais. Mas leia. Leia. Amém, Jesus? Tem que ler, irmãos. Esse negócio o brasileiro não tem hábito de ler. O brasileiro, então faz o seguinte, eu não vou ser brasileiro, eu vou ser qualquer outra raça aí, por aí que possa imaginar, mas eu vou ler. Isso aqui é minha vida. É engraçado, é aquilo que eu te falo, se o teu pai, seu João lá, tivesse morrido e deixado um testamento, né, 3 fazendas, 50 mil cabeças de gado, prédios lá na Paulista em São Paulo, e não sei aonde, casas suntuosas nos jardins, você já teria lido o testamento e tomado posse daquilo que você acha que é seu. Da Bíblia você não conhece. Não vai longe não, se perguntar se conhece o Novo Testamento, não conhece. Não vai nem longe, irmãos. Você quer ver? Faz isso aqui que eu vou te falar. Dia que terminar a reunião, que você vê que tem aquele irmão que fica olhando. Ele está aqui, mas pensando no bezerro dele que morreu lá, no fundo do quintal da casa. Né? Quando terminar a reunião, você pergunta, irmão, vem cá, o pastor falou o que mesmo hoje? O pastor pregou? Pregou a Bíblia. Não, eu sei que foi a Bíblia, mas aonde? O livro da Bíblia lá, aquele, nossa, que coisa, ainda te enrola. Se bobear, você entra na dele. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração. Bom, mas eu não orei. Então, você perdeu. Você perdeu. Você daquele dia deixou de ser ouvido pelo Espírito de Deus. Pronto, só isso. Pelo amor de Deus, meu irmão. Eu posso não ser ouvido pelo meu pai, minha mãe, meu irmão, vizinho, tio, primo, o sei lá quem, minha mulher, meus filhos, mas não ser ouvido por Deus é uma lástima na minha vida. Eu dependo dele. Ele disse, nem desviou de mim a sua misericórdia. Ela continua. A misericórdia continua tão grande que Deus está me usando aqui para te dar esse ensinamento de oração, para você voltar. Uns praticavam e deixaram, outros nunca praticaram. Então quem fazia deixou que volte, quem nunca fez que comece. Amém, Jesus? E para a gente terminar, irmãos, aqui hoje, que domingo que vem eu continuo, Salmos de número 69,
Salmos 69, versículo de número 13. Acharam? Amém? Olha bem isso aqui, olha. Eu, porém, é o Davi novamente falando, tá? Isso aqui é de Davi. Ele disse: eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo aceitável. Ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua, o que, igreja? Salvação. Amém, Jesus? Eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo que? Aceitável. Olhem para mim. Quando é esse tempo aceitável? O que é esse tempo aceitável? Acabou a reunião? Não? Podemos ir embora já? Ficou um silêncio aqui que... Quando é o tempo aceitável? Ô pastor, uma vez por ano. Beleza. Então eu vou te dar um exemplo. Salmo 91. 1000 cairão ao meu lado. 10.000 a minha, mas eu não serei o quê? Então você pega 1000 com mais 10.000, somando dá? Eita matemática, pelo amor do Pai. 1000 com 10.000 deu quanto, irmãos? Puxa vida, é que vocês falaram baixinho, né? Eu não ouvi, é por isso. 11.000, mas 11.000 em quanto tempo? Não sei, pode ser do dia que eu nasci até o dia que eu morri. Foram 11.000 coisas ruins que caíram ao meu lado, à minha direita, e eu não fui atingido. Mas pode ser por ano, por mês, tá? Pode ser por dia, por hora, por minutos, por segundos. E você já viu no cronômetro aquela parte que você não consegue ler? Chama-se frames. Pode ser até por frames. Qual é o tempo aceitável? Não sei. Pode ser o dia todo de hoje, mas pode ser a cada hora do dia de hoje ou a cada minuto do dia de hoje. É na sua necessidade. Ele disse: eu, porém, faço as minhas orações a ti, Senhor, no tempo aceitável. Quando? A hora que eu preciso, a hora que eu necessito, a hora que bate no meu coração, a hora que vem o desejo, a hora que o Senhor coloca um propósito no meu coração, de eu orar. E às vezes eu não estou orando nem por mim, eu estou orando por alguém que está necessitado. Amém, Jesus? É o tempo aceitável. Está faltando comunhão, irmãos. Está faltando participação. Está faltando o povo se dedicar um pouco mais à vontade de Deus. Pastor, esse negócio de igreja, se igreja é ruim, o que é bom para você? O que é bom? Se andar com Jesus não é bom, andar com capeta é legal, meu irmão? Não, eu quero fazer a vontade de Deus. Quero fazer aquilo que Deus manda fazer. Se Deus está me dando direções de oração, foi aquilo que eu te falei, todos eles precisaram orar. Jesus precisou orar. O Ayrton não precisa. O Ayrton é bacana. O Ayrton é beleza. O Ayrton está acima de Jesus. Aonde isso, meu irmão? Se ele precisou, se o próprio Senhor, aquele ao qual eu sirvo, aquele ao qual eu chamo de meu Pai, precisou de orar, eu, Ayrton, preciso em porção dobrada, e pega essa porção dobrada e dobra ela de novo, faz que nem o missionário fala a respeito da eternidade, multiplica por 1000, depois mais 1000, depois mais 1000, resultado você multiplica por 10.000, por 100 milhões e daí por diante. É o que eu preciso na minha vida, é o tempo aceitável. Às vezes você está lá no seu trabalho, não, vou orar aqui, o que os outros vão falar de mim? Mas é lógico, né? Se você está lá no trabalho, no meio de todo mundo, como é? Senhor Deus, aqui estou diante de ti, vão te tacar pedra na cabeça. Mas vão rir de você. Você não precisa disso. Baixinho, certo?
Teve uma senhora, irmãos, eu sei que você é um exímio. O senhor está rindo do quê, pastor? Não, é os meus pensamentos. Eu sei que você é um exímio leitor da palavra de Deus. Amém, Jesus? E então, quando eu esqueço, eu pergunto sempre para vocês, porque eu esqueço e vocês me lembram, e é disso que eu gosto. Amém? Mas havia uma mulher no passado, ela foi até mãe de um profeta, certo? Teve um outro sacerdote, um outro profeta, né, que teve ela por bêbada. Eu me lembro disso, mas não me lembro o nome dessa mulher, irmão. Alguém pode me ajudar aí? Ah, obrigado, irmãos. A Ana. Pastor, o senhor está de gozação. Thomas, eu tenho hora que eu tenho que quebrar o gelo com vocês, né? A Ana, ela estava no templo orando, e ela orou tanto que chegou um momento que ela não orava, mas abrindo a boca. Ela só mexia os lábios. Você sabe que você pode orar assim, não sabe? Lá no seu trabalho, você está na rua, andando na rua, certo? Eu estava explicando aqui, eu tenho vezes, que às vezes eu viajo 6 horas, para chegar numa cidade e pregar a palavra de Deus, de carro. E aí eu falo, normalmente quem está junto comigo sempre é a Wanda, e eu digo, Wanda, e eu não vou ter tempo de orar agora, não deu tempo, mas a cada hora cheia, 10 minutos, você não vai falar comigo, combinado? Ela já sabe. Então, por exemplo, eu andei 6 horas de carro, dirigindo. Então, cada hora cheia, eu oro 10. Cada hora cheia, eu oro 10. E vou indo, até chegar lá. 6 horas, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Eu orei quanto tempo, irmãos? 1 hora. E não tenho tempo de orar? Não tenho tempo de falar com Deus? Quantas vezes caminhando, orando? Eu enfio de bike por aí, meio esses mundaréu de subida, normalmente quem conhece é Joaquim Egídio ali, Campinas. Está enfiado lá para o meio do mato, lá não sei aonde. Quantas vezes eu vou orando, irmãos? Eu estou cansado, eu precisava ter 8 narizes e 15 bocas para respirar. Mas aí me vem um irmão que me pediu uma oração. Eu digo, Deus, eu me lembrei desse irmão aqui, eu quero apresentá-lo diante de ti, pedalando. Às vezes em subidão, você já não tem mais nada para puxar ali, meu. E eu estou falando com Deus, Deus, tem um irmão lá, me pediu a oração, me lembrei dele. Eu não sei como é que está aquela vida, mas o Senhor sabe. Deus, eu estou orando, estou intercedendo por aquela vida, em o nome do Senhor Jesus. E não tenho tempo de orar. Chego num lugar que eu acho que é muito bonito, a paisagem, a natureza. Eu paro ali, está todo mundo lá tirando foto, não sei o quê, fazendo selfie, e sei lá o quê, quase pendurado nas árvores, que nem macaco. Eu estou lá, Deus, obrigado. Obrigado, porque aquilo que os meus olhos não viram, os meus ouvidos não ouviram, e nunca veio como propósito no meu coração, o Senhor revelou para mim. Tem gente que vai morrer e não vai conhecer um lugar desse, eu estou conhecendo, e tal. E não tem tempo de orar, irmãos? Disse Davi, eu, porém, faço a minha oração a ti, num tempo, o que, igreja? Aceitável, é toda hora, todo minuto, se precisar. Amém, Jesus? Eu vou andar em espírito, eu vou fazer as orações, eu estou na rua, estou precisando orar, eu vou orar, irmãos, eu vou orar. Qual é o problema? Primeira vez que o missionário falou sobre determinação, ele já falou isso na televisão umas trocentas vezes. Ele ensinou para nós a determinação. Eu morava no Rio de Janeiro, eu abri a igreja em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Conhece lá, carioca? Nunca foi? Que carioca é esse? Eu vou te contar também, viu? Petrópolis é um lugar maravilhoso. Se um dia você puder ir passear lá, vai conhecer Petrópolis. Cidade maravilhosa. Comecei no Cine Dom Pedro em Petrópolis. Todo domingo eu ia para lá, pegava um ônibus no Meier, ia até Madureira, de Madureira pegava um outro ônibus, ia para Petrópolis.
chegando ali perto o ônibus circular, chegando perto da escola de samba, em Madureira. É assim, ó, isso de madrugada, 5h30 da manhã, sei lá que horas que era, 5h30 da manhã. Vinha um casal daqui, um casal de lá, ninguém falando nada. Os dois param na rua e começam. Blá, blá, blá. Era soco, pontapé, tapa na cara, um monte de coisa. Eu olhei aquilo, o ônibus parou, freou, todo mundo, briga, Eu quietinho lá, falei, eu vou ver se esse negócio de determinação funciona mesmo. Quietinho no banco, ninguém ouviu, só Deus e o inferno. Eu disse, diabo, em o nome de Jesus, eu determino que essa briga pare agora e que eles soltem um ao outro em o nome de Jesus. Você sabe o que aconteceu, irmãos? Parece coisa de desenho animado. Eles estavam lá assim, blum, 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 blum. De repente parou, um ficou de frente, o outro olhando, ninguém falou uma palavra. Um olhou para a cara do outro, virou as costas, um pegou a mulher dele, o outro pegou a mulher do outro lá e foram embora. Cada um pegou a sua mulher e foi embora. Sem falar nada, eu não entendi até hoje. Eu dava pulo dessa altura dentro do ônibus. Falei, meu Deus, funciona. Tempo aceitável. Amém, Jesus? Tempo aceitável. Você está lá no seu trabalho, tem alguém necessitado, morrendo, passando mal, teve um mal súbito, chama tudo, chama até a nave espacial, se você puder chamar, irmão, o ET, para socorrer, mas faça a sua oração antes, diga, diabo, tira a mão dessa pessoa, fora com o mal, espírito de morte, eu te repreendo na vida desse meu colega de trabalho, fora daqui em nome de Jesus, acabou, tempo aceitável. De repente não é com os outros, é com você mesmo. Você já passou mal sozinho alguma vez, irmãos? Sim ou não? E eu também, irmãos. Eu teve uma vez que eu passei mal, que eu lembrei da minha avó. Minha avó dizia, vai, e a banda não toca. E aquele dia quase que eu fui e a banda não tocou mesmo, irmãos. Mas mal. Falei, Deus, ou o Senhor me ajuda aqui, ou eu não tenho mais força em mim. E fiz a oração, e fiquei caladinho ali, e só na meditação, e Deus, eu estou curado, obrigado Senhor, eu estou curado, meu Deus, obrigado, em nome do Senhor Jesus, foi voltando, louvado seja Deus, tempo aceitável. Teu filho passou mal, tua filha, tua mãe, teu marido, tua esposa, sei lá, você está lá na sua casa, alguém te ligou, o Joaquim caiu aqui, sei lá o que, passou mal, desmaiou, levantou, está urrando aqui, eu não sei, passou mal. Ai meu Deus, o que eu vou fazer? Na hora, tá bom, vamos socorrer. Mas antes de socorrer, eu faço a minha oração. Diabo, você vai tirar a mão fora dessa vida. É meu parente, é meu marido, é minha mulher, é meu filho, é meu pai, é minha mãe, é meu irmão, seja lá quem for, fora em o nome de Jesus. Tempo aceitável. Hoje eu paro por aqui com você. Amém, Jesus? Meu irmão, começa hoje. A tua história pode começar hoje, se até hoje ela não começou. Se até hoje você está dentro de uma igreja, seja essa ou qualquer outra, e a tua história não começou, ela pode começar hoje. Mas se você começar a buscar ao Senhor. Amém, Jesus? Atende a voz do meu clamor. Se eu não clamo, minha voz não será atendida. E aí, não adianta cobrar de Deus. Deus, o Senhor não me ouve, papai. Agora tem um negócio de papai, né? Papai, o Senhor não me ouve, papai. Fica papai e se joga no chão e quer pular de cima do guarda-roupa, papai. Mas você está falando com o papai? Você não fala com o seu pai. Eu sempre falei para vocês, a maioria dos irmãos aqui tem filho, não tem? Sim ou não? Quem tem filho aí? Levanta o braço, deixa eu ver. Amém. Quem não tem, com certeza, um dia terá e até quer ter filhos. Meu irmão, você se alegra em ouvir a voz do seu filho?
Quem não tem filho aqui, gostaria de ter filho para o teu filho te desprezar? Sim ou não? Não, pastor, mas eu não estou desprezando a Deus. Não. Você não dá bola para ele, não fala com ele, não tem comunhão com ele, você dá o nome disso de quê? Se não é desprezo, é o quê? É falta de tempo, né? É falta de tempo, né? Tá legal. Isso é desprezo, meu irmão. Peraí, todo pai gosta de ouvir a voz do seu filho. Todo pai tem o prazer de ouvir a voz do seu filho. Será que Deus seria diferente? Nossa, o Ayrton está aí de novo, essa madrugada, o anjo vai lá e manda ele calar a boca. Quero ouvir ele agora não, estou cansado. Fala para o Ayrton que eu vou dar um cochilo, depois ele vem aqui e eu atendo ele. A Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme, irmãos. Ele permanece acordado. Ele é um vigia constante. Louvado seja Deus, porque até na hora de maior vulnerabilidade da nossa vida, que é o momento em que você dorme. Pastor, eu fico vulnerável. Você vê alguma coisa? Quando você está dormindo, você vê? Não, pastor, eu vejo tudo. Não deve ser do outro planeta, né? Porque não é possível. A Bíblia diz que o Senhor está ali, meu irmão. Amém, Jesus? Estão lembrados daquela palavrinha de Josué? Josué, como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Põe uma coisa no seu coração: você não foi deixado e nem está desamparado por Deus. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém, Jesus? Curva a cabeça e feche teus olhos. Pai, eu quero abençoar cada vida que aqui está agora e aqueles que estão me assistindo neste momento, pedindo ao Senhor que a tua bênção esteja sobre todos, que o teu poder e a tua graça venham envolver cada vida, que este meu irmão ou minha irmã que me assistem nesse momento, possam, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, a partir de agora, começar a praticar, meu Deus, a oração, e que ela seja um ato constante na vida de cada um. Isso quer dizer, todos os dias e em tempo aceitável. Pai, eu abençoo a vida de cada um, e eu peço ao Senhor que coloque a tua bênção, para que a vida desta pessoa seja cada dia transformada, para a glória do teu nome, em o nome do Senhor Jesus. E todos digam graças a Deus, e vamos aplaudir ao Senhor bem forte, igreja, em o nome